Saudações internautas que acompanham meu canal aí. Bom, hoje a gente vai estar trazendo um vídeo um pouco mais polêmico, né, com a seguinte questão: você considera que a Bíblia é um livro de leitura livre para uma criança, ou você acha que essa leitura tem que ser sempre acompanhada de um adulto, né, o adulto indicando onde é que ele deve ler, ou você acha realmente que a Bíblia, como palavra de Deus, ela pode ser lida por uma criança em qualquer lugar ali? A criança classifica que alguém já consiga ler, né, nessa abordagem aqui do vídeo. Se ela consegue ler, né, ela entra nessa categoria aqui. Bom, quando a gente pega, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, só para fazer aqui o registro, né, você considera a criança uma pessoa ali dos primeiros anos até o período ali de 12 anos incompleto e o adolescente de 12 aos 18 anos. Então você tem hoje o Estatuto ali que protege a criança e o adolescente. Se você fizesse essa mesma pergunta, e você já ouviu, talvez já viu vídeos, né, alguns ateus, algumas pessoas de outros grupos aí, que questionam isso aí também, alguns grupos que querem proibir, já proibiram Bíblia em escola, enfim, né, você tem toda essa abordagem aí que muitos já conhecem. Se essa pergunta fosse feita antigamente, isso era muito fácil de resolver, porque você poderia dizer tranquilamente, a criança pode ler a Bíblia tranquilamente aí em qualquer lugar que ela abrir, né, pega a Bíblia, joga para cima aí, onde cair aberta, ela pode estar lendo. Só que isso acontece e seria respondido tranquilamente em outro momento, porque antigamente ali, quando você pega a história do Ocidente, né, pega a Idade Média ali, né, a Idade Média é o período de 476 até 1453, né, esse período é chamado de Idade Média, governo da igreja, cristianismo, toda essa parte que você já conhece muito bem aí, com certeza. Então, nesse período, a criança ela é vista ainda como um adulto em miniatura, ela é vista ainda como um ser estranho no mundo dos adultos, né? Então, esse período é considerado, que a gente fala no estudo, né? É o estudo da reconstrução, o estudo da infância, né? Então, foi feito o estudo da infância, e nesse estudo da infância percebeu-se que na Idade Média, a criança era vista nesse modelo aí, né? Ela continuava sendo vista nesse formato como um adulto em miniatura, né, um adulto pequeno. É basicamente isso. Então, como adulto pequeno, ela pode ler qualquer coisa se ela souber ler, né, se for o caso. Porém, entretanto, todavia, ela poderia trabalhar tranquilamente, ela deveria aprender ali as atividades, era um período de inexperiência, a criança era vista claramente ali como alguém que precisaria aprender realmente as atividades adultas, né, ajudar os adultos, enfim. Quando você vai um pouquinho depois da Idade Média, surgindo o Iluminismo e tal, até mesmo com a ajuda da igreja, esse estudo da infância, a gente percebe que foi mudado um pouquinho, a criança ela começa a se desvencilhar do adulto, né? Ela começa a se afastar do adulto, ela é vista mais agora como um sujeito diferente, né, que precisa de um cuidado maior, e mesmo assim, ainda aqui, quando você pega ali na questão da história da industrialização, no processo de industrialização, a criança ainda era usada para limpar as máquinas, ela tinha a mão menor, o braço mais fino, então ela usava muito ali, usava-se a criança para limpar as máquinas ali. Beleza, então você tem todo esse contexto aí. Enfim, o certo é que mesmo com a ajuda da igreja, aquela criação de a criança como parecida com anjo, relacionada com anjo, tal, aquela inocência, tal, você vai descaracterizando um pouquinho, separando a criança do adulto. E aí, até você chegar no momento em que a criança ela começa a ser estudada, até mesmo aí na área da educação, né, os psicólogos, enfim, o pessoal dessa área aí também, eles começaram a descobrir que o ensino para a criança era diferente do ensino para adulto, né, e começa a dividir isso, e a forma que a criança aprende é diferente da forma que o adulto aprende, tá? Então, você vai criando vários mecanismos, e a gente vai chegar exatamente naquilo que nós temos hoje. Na Idade Média, nós temos aí, inclusive, falas, que eu li isso aí em alguns livros, que você poderia muito bem casar ali aos 7 anos, né, ou então já está em compromisso, né, mais ou menos nessa idade e tal. Isso era muito comum. Já quando você constrói, você separa a criança do adulto, né, a criança ela é vista agora com um cuidado maior. Antes ela poderia trabalhar nas fábricas, aí, horas exaustivas, agora nem trabalhar ela pode nesse sentido, né. Então, tem um período certo lá do adolescente iniciar ali sua atividade laboral, como aprendiz, enfim, tem tudo isso. E aí, quando você chega nessa fase nossa aqui do Ocidente, nesse momento agora que estou falando aqui,
que você já tem leis que protegem essa criança, ou, por exemplo, tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei que protege a criança ali dos primeiros anos até os 18, se ela cometer algum tipo de irregularidades ali, né, na passagem dos 17 anos para os 18, ela vai ser ainda acompanhada até os 21 ali, né, enfim. Mas é outra questão. Então você tem todo o cuidado, a criança hoje, ela não pode ser tocada, ela não pode não chegar nem perto, tal, com todo o cuidado, né. E aí você não tinha isso aí no passado. E quando você vai para essa questão, né, relacionada à Bíblia como um livro que não é um livro escrito para criança, foi um livro escrito num contexto adulto, né? Ainda que vocês tenham algumas histórias de bebês, de crianças, enfim, mas é um livro escrito num contexto de adultos, de guerras, de violências, de questões que às vezes não dá para ser citado aqui também, né? Você tem todo esse arcabouço aí. Nesse sentido, até mesmo concordo que a Bíblia não seria um livro de leitura livre. Então, a Bíblia deve ser, na leitura para criança, né? Criança, eu estou chamando aqui alguém, repito, alguém que consegue ler, essa leitura ela tem que ser direcionada, né? Você pode começar ali, talvez, lendo um João da vida, né? Um pouco mais de amor, e os evangelhos em geral, que você vai aprender algumas virtudes, a questão moral ali, enfim, né? Você escolhe algum livro assim mais tranquilo, talvez um provérbio da vida, para tentar ver um pouquinho mais da vida. Então você tem que colocar a leitura da criança em alguns pontos principais ali, e aí à medida que ela vai avançando, né, na sua maturidade, ela vai entendendo mais. Claro, na literatura hoje, alguns defendem que a criança ela pode ser exposta a algumas leituras um pouco mais complexas, que traz assim alguns temas mais complexos, até mesmo porque ela precisa desenvolver a sua parte moral, a moralidade, né, a questão da moral. Então você tem histórias ali de mentiras, você vê muito em desenho, né? Tem uns desenhos que tem algumas mentiras, mas ele tenta tirar, olha, você não deve falar isso aqui, você tem que ter cuidado com isso e tal. Esse tipo de exposição seria, né? Quando acontece algum tipo de situação assim mais complicadas, situações complicadas, que a própria história ela não mostra que aquilo ali é errado, então você deve evitar, talvez, colocar uma criança num tipo de leitura desse aí. Então, nesse sentido, resumindo, sim, a Bíblia, eu concordo que seria um livro não indicado, assim, com a leitura, uma indicação livre para criança, sempre um adulto tem que estar acompanhando ali aquela leitura, tá? E sempre aquela recomendação que eu coloco, se você vai entregar uma Bíblia para uma criança, procure umas traduções mais tranquilas, mais pesada possível, a NVI, né? E aí você tem mais leve ali uma linguagem de hoje, Bíblia Viva, porque são linguagens, além dessas linguagens mais antigas, essas traduções mais antigas, elas terem uma linguagem pesada, assim, mais erudita, você tem também termos que são arcaicos, antigos, que às vezes nenhum adulto consegue compreender. Nesse sentido, a recomendação sempre é você solicitar ou entregar a uma criança uma Bíblia que tem uma leitura um pouco mais fácil de entender, até mesmo para ela ir pegando ali as suas primeiras impressões, né, entendendo as histórias, aí você vai andando aí nesse processo de leitura e conduzindo essa criança para a leitura ali à medida que ela vai se desenvolvendo, vai tendo capacidade de compreender algumas questões, tá? Basicamente isso, comenta aqui se você concorda, se você não concorda. Você acha que a Bíblia é um livro de livre leitura, infantil ou não? Comenta aí. Se você já viu, poderia estar alguma situação constrangedora que a Bíblia poderia ter, enfim, comenta aí alguma questão concernente isso aí. Se você gostou do vídeo, também comenta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dê um joinha no vídeo aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Basicamente isso, faz tempo que eu queria falar desse tema aqui, é um pouco mais complexo, né? Algumas pessoas com certeza não entenderão, comentarão aí alguma coisa que eu não falei ou que eu não tentei dizer, mas é isso, faz parte do processo das redes sociais aí. É isso aí, valeu, fui.